Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Iniciamos agora a nossa segunda disciplina do módulo 53, da disciplina de nutrição e alimentação animal. Estou um pouquinho sem voz hoje, porque tem uma gripe, mas vamos que vai dar certo para a gente continuar com essa aula. Boa noite, professora Bruna. Boa noite, professor Pablo, tudo bem? Tudo ótimo, seja bem-vinda a essa primeira disciplina. Uma disciplina tão gostosa. Eu estava lendo o material que você tinha produzido, deu uma leiturinha gostoso de se trabalhar, né, professora? Sim, com certeza. Eu gosto bastante, né, dessa parte de nutrição animal. Vamos ver se os alunos também vão ter essa afinidade com essa disciplina. Bom sim, professora, é uma disciplina super necessária para o bem-estar animal, né? Com certeza, tem tudo a ver e eu espero aí que a gente consiga transmitir a correlação que existe tanto com a nutrição ali com o bem-estar. Bom, pessoal, a professora Bruna produziu um material lá, atividade de mapa, atividade estudo 1. Ele já está postado para vocês. Ela também produziu dois vídeos, um para cada atividade, que é para auxiliá-los nessa elaboração dessas atividades. Então, olhem o vídeo, vejam lá como se realizar. Não deixem para a última hora, já visualizem lá no ambiente de vocês, se está lá certinho. Outra coisa, eu posto comunicados semanais. Vejam se vocês estão recebendo esses comunicados. Qualquer coisa, me acionem lá no Fale com o mediador para a gente ver o que pode estar acontecendo. Voltando nessa parte que a professora elaborou essas atividades, hoje, segunda-feira, foi o dia que elas foram postadas, beleza? Então a gente vai ter nossos encontros semanais nessas segunda-feiras, nesse mesmo horário. Professora, pode subir seus slides fazendo um favor. Pessoal, outro recadinho. Vocês viram essa parte de extensão, que foi esse recadinho ao início da aula. Não esqueçam de acessar esse material, essa parte de extensão, ver qual projeto se encaixa mais para vocês. E não porque vocês têm que realizar 10% da carga horária do curso. Lembrando que se não realizar a parte de extensão, não consegue colar grau agora ao final do curso. Beleza? Professora Bruna, pode iniciar sua aula, os slides já estão certinhos ali. Boa aula, qualquer coisa me chame e eu volto, tá bom? Muito obrigado, professor Pablo. Então, boa noite, alunos. Um prazer estar aqui com vocês, dando início, né, às nossas aulas ao vivo da disciplina de nutrição animal. E nessa primeira aula, nós vamos falar sobre alguns princípios básicos da nutrição e como que funciona os processos digestivos em diferentes espécies animais. Como metas de aprendizagem, eu espero que vocês consigam compreender os princípios básicos da nutrição animal e relacionar com o bem-estar animal, identificar adaptações nutricionais por espécie, conhecer preferências alimentares por espécie também, conceituar processos digestivos e compreender o papel da microbiota e, por fim, refletir sobre o impacto do manejo alimentar. Para iniciar, eu trouxe aqui uma questão para a gente refletir um pouquinho. Como garantir que a alimentação oferecida realmente contribua para a saúde e o bem-estar do animal, e não apenas para o desempenho produtivo? A nutrição, essa alimentação, atender às necessidades nutricionais do animal é essencial para a manutenção de saúde, para que o animal cresça, se desenvolva. Quando a gente pensa em processos produtivos, mais ali ligado com a zootecnia, então a criação de um bovino de corte, de leite, ou uma ave, né, ali uma ave de postura, ou um frango de corte, a gente sempre tem que fornecer uma dieta adequada para que esse animal atinja ali o seu potencial de produção. Mas será que a alimentação, o único objetivo da alimentação é realmente atingir esse desempenho? Como que a gente pode oferecer uma dieta, uma alimentação para esse animal, que além de que ele tenha esse desempenho zootécnico, a gente também atenda todas essas necessidades para que a gente promova a saúde do animal, assim como o bem-estar, porque é impossível que um animal esteja em um estado de conforto se a saúde dele não é priorizada em questões dos manejos. E, além disso, é possível falar em nutrição adequada sem considerar os processos digestivos,
a microbiota intestinal e o comportamento alimentar natural? Então, ok, eu já sei que eu tenho que fornecer ali uma dieta que atenda às necessidades daquele animal, daquela espécie em específico. Mas será que eu consigo formular uma dieta? Eu consigo ali pensar em alimentos, em ingredientes que vão atender a necessidade daquele animal sem conhecer como que funcionam esses processos digestivos? Porque cada espécie pode passar por um processo digestivo diferente. E a microbiota intestinal? Qual que será que é a relevância da microbiota? Nós temos ruminantes, monogástricos, e a microbiota tem um papel muito importante nesse processo de digestão, de absorção de nutrientes. Então, também preciso conhecer as particularidades de cada espécie no sentido da microbiota. E o comportamento alimentar natural? Será que fornecer alimento para um ruminante, eu posso fornecer da mesma maneira ali o manejo do fornecimento, eu posso fazer da mesma forma para um cão? Para um gato, para um monogástrico, então um suíno, de repente. Então, a gente sabe que cada espécie vai ter uma característica de comportamento, características anatômicas, fisiológicas diferentes, e isso tudo a gente precisa conhecer para planejar uma nutrição que seja adequada e também promova o bem-estar desses animais. Trouxe também aqui duas imagens para a gente já começar refletindo. Qual que seria a diferença de comportamento alimentar de um gato, de um felino e de um coelho, por exemplo? Então, quando a gente pensa, são duas espécies extremamente diferentes. São duas espécies que a gente também pode ter ali como pet, né? Que é comum termos como pet em casa, mas hábitos têm, essas espécies possuem hábitos alimentares diferentes. O tipo de nutrição que vai oferecer bem-estar para essas duas espécies é diferente também, porque a fisiologia de cada um é diferente. A gente tem ali um gato que é carnívoro e nós temos aqui um coelho, ele é monogástrico, mas ele é um herbívoro, né? O coelho ele tem um ceco desenvolvido que permite para ele uma digestão maior de fibras, mas mesmo assim ele continua sendo monogástrico, ele não é um ruminante. Então, se eu conheço essas características, eu consigo ofertar um alimento de melhor qualidade que vai promover a saúde e o bem-estar de ambos animais. Então, começando com o conceito do que é a nutrição animal. A nutrição animal nada mais é do que o fornecimento de nutrientes para o animal. É a forma como o animal vai obter nutrientes. E esses nutrientes, eles sempre passam por um processo de ingestão, absorção, metabolização e, no fim, após ser absorvido e metabolizado, esses nutrientes vão fazer parte da manutenção fisiológica e energética. Então, aqui é importante a gente lembrar que nem todo alimento que o animal ingere, nem tudo aquilo que entra pela boca do animal, de fato será absorvido. A gente já tem uma parcela de nutrientes que será excretado, que não será aproveitado. A gente chama esse conceito de digestibilidade ou biodigestibilidade, biodisponibilidade. Então, o animal, a gente às vezes formula ali uma dieta, a gente pensa nessa dieta, só que nem tudo que o animal está ingerindo de fato está sendo aproveitado. Então, parte é absorvido, parte é metabolizado, e essa parte que é aproveitada, então, é destinada para fazer toda a manutenção fisiológica e energética, todos os sistemas fisiológicos do animal, sistema respiratório, o próprio sistema digestivo também utiliza ali de energia, que é proveniente da própria dieta, a sua termorregulação, né, para que o animal fique confortável em um ambiente que possa estar ali um pouco mais frio ou mais quente do que é a temperatura ideal para ele. Então, esses nutrientes são destinados para o funcionamento de toda a fisiologia reprodutiva e assim por diante. Lembramos que possuímos seres vivos que são heterotrófos e autotrófos. Os autotrófos seriam ali as plantas que não precisam de um fornecimento ali de uma dieta, né? Ela não vai ingerir um alimento para fazer essa digestão e aproveitar os nutrientes, diferente dos animais que são heterotrófos. Então, os animais precisam de uma fonte de alimento, de uma fonte de nutriente que eles vão ingerir para a obtenção dessa energia e aminoácidos para construir tecidos e tudo mais.
E os animais passaram por modificações na dieta a partir do momento da domesticação. Então, lá nos primórdios, os animais eram todos selvagens. A partir de um certo momento, o homem, que antes era nômade, se fixou em um local e passou a domesticar os animais, criar os animais com a intenção ali da produção de carne, de leite, de couro, para sua própria sobrevivência. Então, a partir desse momento, nós temos que pensar que nós temos que fornecer a dieta para o animal. Um animal selvagem, um animal que está solto, esse animal ele vai poder procurar a sua fonte de alimento. Ele consegue providenciar ali os nutrientes necessários para a sua sobrevivência e desenvolvimento. Diferente de quando a gente tem um animal de produção em uma fazenda, onde ele fica cercado, ou os nossos pets que nós temos na nossa casa, também dependem que a gente oferte ali o alimento. Então, esse processo de domesticação levou o homem a desenvolver o seu conhecimento sobre a nutrição animal. E como será que a alimentação afeta o bem-estar? Qual que é essa correlação, né? Então, primeiro a gente tem que pensar que uma nutrição que não é adequada, uma dieta com deficiência de nutrientes vai levar a doenças, vai prejudicar a saúde do animal. Depois, a gente também pensa em comportamentos naturais. Então, qual é a forma que eu estou ofertando esse alimento? Eu estou permitindo que o animal expresse o seu comportamento natural? Então, uma ave, uma galinha, por exemplo. A galinha, ela tem o hábito de ciscar para encontrar insetos, né? É uma forma de enriquecimento, é uma forma desse animal se ocupar, né? De produzir ali hormônios bons e sentir aquela sensação de bem-estar. Então, eu também penso nesse sentido, a forma que eu oferto o alimento. Ofertando um alimento de qualidade, a gente consegue estimular o sistema imunológico, aumenta a imunidade do animal, a gente consegue evitar ali, doenças, infecções, parasitas, e no caso do animal ser afetado, ficar doente, ele consegue se recuperar mais facilmente também. A gente tem que pensar em obesidade e problemas articulares. Então, se eu estou ofertando uma dieta que não é muito adequada, isso acontece muito hoje em dia, né, com pets, a gente às vezes fica ali com dó do nosso cão, do gato, do nosso pet que fica pedindo um petisco e oferta alimento demais que pode levar o animal à obesidade e problemas articulares. Estresse e queda de consumo. Então, também, quando eu não tenho animais, eu não atendo ao bem-estar, o conforto dos animais estressados não vão consumir a quantidade de alimento que deveriam. Tá? Eles acabam consumindo menos alimento e, consequentemente, isso vai afetar também seu sistema imunológico. E, no final de tudo, ali, observação comportamental. Então, eu consigo também observar o comportamento dos animais, observar a ingestão de alimento e adaptando aquela rotina, adaptando aquela dieta, até que eu consiga de fato atender a necessidade do animal. A gente lembra aqui também sobre os 3 grandes pilares do bem-estar animal, que é o pilar físico, mental e a naturalidade. Ali no pilar físico, a gente fala sobre o funcionamento biológico e a condição corporal, que depende dos nutrientes da dieta. Depois, no mental, a gente fala dos estados afetivos, como sentimentos, emoções e cognição. Então, alimentar um animal adequadamente também vai promover o bem-estar mental. E a naturalidade, que seria o comportamento e a vida natural. Então, é permitir que o animal se expresse. Vocês podem perceber que todos esses 3 pilares estão diretamente relacionados com o acesso ao alimento, com a qualidade do alimento, com o equilíbrio, né, dessa alimentação do animal. E por que será que os animais escolhem certos alimentos? Será que o animal tem realmente uma preferência? E de fato tem, é até de forma muito instintiva, né? Cada espécie vai ter uma preferência alimentar, cada espécie vai procurar ingerir aquilo que atenda às suas necessidades. Além dessa preferência que é muito subjetiva ali, que cada espécie tem o seu instinto, também existe uma influência da textura e da umidade. Quando a gente pensa que em animais, por exemplo, abelhas, né, por mais que sejam insetos, também são animais.
A abelha, se a gente tenta fornecer ali algum tipo de suplemento no momento de escassez, ela não vai apreciar nenhum alimento muito líquido, nem um alimento muito pastoso, muito viscoso. Então, se a gente fornecer muito fora do que ela já está habituada na natureza, ela não vai consumir aquele alimento. Palatabilidade e odor. Os animais possuem papilas gustativas e cada espécie possui ali um nível, uma quantidade diferente de papilas gustativas. Bovinos possuem mais papilas gustativas do que caprinos, por exemplo. Então, por isso que os caprinos são animais que costumam comer qualquer coisa, né? Os caprinos são conhecidos numa situação de escassez de forragem, de folha mesmo, de fibra, eles são capazes de comer até casca de árvore, né? Eles comem ali qualquer coisa que eles acreditam que possa ter nutrientes. Isso se dá porque eles não sentem de forma tão expressiva o sabor daquele alimento. Então, ele se preocupa mais com a nutrição. Temperatura ideal do alimento. Então, a gente também tem ali a influência tanto do alimento quanto da água, porque a gente tem que lembrar que a água também é um nutriente na dieta. Tem uma temperatura ideal que a gente deve fornecer para o animal, nem tão quente, nem tão gelado. Se a gente fornece um alimento muito gelado, quando ele entra ali no sistema, que nem a água, por exemplo, para ruminantes. Primeiro, precisa haver um aquecimento dessa água no rumen, para que o rumen volte a trabalhar da forma natural. E ajustes no manejo para estimular o consumo. Então, todos esses fatores vão influenciar no consumo do animal, e se eu estou fornecendo ali diretamente um alimento para um animal, eu consigo ajustar toda essa questão de textura, umidade, palatabilidade. Então, as rações hoje em dia, né, a gente também consegue adicionar ali palatabilizantes, aromas, que vão tornar esse alimento mais atrativo para aquela espécie animal. Além do fornecimento de nutrientes adequados, em quantidade adequada, quando a gente pensa em nutrição animal, a gente também tem que promover um comportamento alimentar natural. Então, quando a gente conhece cada tipo, cada espécie, comportamento de cada espécie, a gente consegue fornecer esse alimento da forma correta. Então, animais que são predadores, eles sentem naturalmente uma necessidade de caça. Não é interessante para esses animais a gente ofertar a comida ali de bandeja, colocar num coxo, num recipiente e ofertar. É um animal que ele tem a necessidade de procurar, de encontrar, de caçar esse alimento. Então, tem muita gente aí que já cria alguns animais exóticos, como serpentes, e fornecem ali, por exemplo, um ratinho vivo para que a serpente tenha consiga expressar esse comportamento natural de caçar a presa dela. Já os herbívoros fazem uma seleção de fibras macias. Os herbívoros são animais adaptados, né, à digestão de fibras. Os onívoros consomem dietas variadas, então, tanto dieta carnívora quanto uma dieta herbívora. Eu posso usar dessas técnicas para estimular o consumo desses animais, e também posso pensar aqui no tamanho de partícula, alimento triturado, alimento inteiro. Eu tenho algumas espécies animais que vão se adaptar melhor a um alimento triturado, uma ração total misturada. Quanto menor o tamanho da partícula, eu posso aumentar a digestibilidade. E eu tenho outros animais que, para eles, talvez, como carnívoros, o fornecimento ali de alimento inteiro pode ser mais interessante do que um alimento triturado. Eu consigo também classificar os sistemas digestivos. Nós temos diferentes tipos de sistemas digestivos. Nós conseguimos classificar aqui basicamente em monogástricos, que são ali suínos, a gente pode entrar em monogástricos suínos, aves, equinos. Depois nós temos os ruminantes, que são os animais que possuem rumen, onde acontece a fermentação das fibras. Então aqui entra bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos, girafas, né, que são animais ali de zoológico. Nós temos animais herbívoros, que podem ser daí fermentadores do intestino posterior. Os herbívoros, eles são, de forma geral, monogástricos, né, possuem ali apenas um estômago, mas lá no intestino eles possuem uma porção mais desenvolvida, que pode ser até mesmo ali o seco, onde acontece fermentação
de fibras, e isso acaba contribuindo também para a nutrição do animal. E depois nós temos carnívoros e onívoros. Os carnívoros que se alimentam mais de carne e os onívoros que se alimentam tanto de carne quanto de vegetais ali, né, de alimentos de origem vegetal, ricos em fibra. Todos esses animais, todas essas classificações vão possuir diferenças anatômicas, então os órgãos, né, as estruturas ali que participam da digestão são diferentes, a capacidade de fermentação é diferente, então um ruminante tem a maior capacidade de fermentação, depois nós temos ali os herbívoros, por último vem os monogástricos e carnívoros, e isso muda então a exigência de fibra e proteína, porque os ruminantes são animais que conseguem transformar a fibra em uma fonte de energia, em uma fonte de nutriente, diferente dos monogástricos. Então, a gente fala assim que os ruminantes, né, os bovinos, principalmente os bovinos, que é o nosso maior rebanho de bovino, mas assim também acontece com ovinos, caprinos, são animais que conseguem utilizar a forragem, né, alimento ali de fonte vegetal, cheio de fibra, que o monogástrico come aquela fibra e como nutriente em si não tem muito valor, mas para os bovinos eles conseguem fazer a digestão dessa fibra e dali retirar energia para o seu crescimento e desenvolvimento. Então, quando eu tenho um animal ruminante, eu consigo fornecer mais fibra na dieta, porque a fibra é uma importante fonte de nutriente para eles. Mas ainda vou também ofertar proteína. Agora, quando eu penso em monogástricos, a fibra pode ter outras funções, como motilidade intestinal, mas a fibra não vai ser uma fonte de energia assim tão relevante. Eu vou priorizar a oferta de proteínas e outros tipos ali de carboidratos. Então, aqui a gente consegue ver uma comparação entre sistema digestivo de herbívoros e carnívoros. Os herbívoros vão ter um estômago um pouco menor quando comparado de carnívoros, então os carnívoros, eles possuem um estômago um pouco maior, com uma capacidade de ingerir uma maior quantidade de alimento de uma só vez. Os animais carnívoros têm o hábito, né, de caça, eles caçam uma presa, então eles precisam ingerir aquela presa, aquele animal que ele caçou, todo de uma vez, e o estômago tem uma capacidade dessa autoingestão para fazer essa digestão. Enquanto os herbívoros não, os herbívoros eles já comem mais vezes, né, durante um dia, por exemplo, durante um período, ele vai comer com uma maior frequência e menor quantidade. Aí, quando a gente vai observar o intestino, a gente percebe que o intestino dos herbívoros é bem maior. Né? Então, em comprimento, aqui, tanto o intestino delgado quanto o intestino grosso dos herbívoros é maior, é mais desenvolvido. Aqui nessa parte mais posterior, a parte do intestino grosso, que é mais desenvolvida, os herbívoros também conseguem fazer fermentação de fibras e aproveitamento ali de alguns nutrientes de fibras, mas lembrando que sempre que a gente fala de digestão de fibra, não é o próprio animal que faz essa digestão. O animal não produz enzimas que façam digestão da fibra, e sim ele possui micro-organismos que fazem essa digestão. Então, os micro-organismos nos herbívoros ficam localizados aqui na porção final do intestino grosso, e é aqui onde vai ocorrer uma fermentação, um aproveitamento da fibra. Diferente dos carnívoros. Então, os carnívoros já têm um intestino um pouco mais reduzido quando em comparação dos herbívoros e não vão fazer essa fermentação tão expressiva de fibras no intestino grosso. Aqui nós temos uma imagem para demonstrar a anatomia e conversar um pouquinho sobre a fisiologia da digestão de aves. As aves já têm uma característica diferente, né? Que elas não possuem boca, não possuem ali lábios móveis, elas possuem bico. Então, elas ingerem o alimento pelo bico, esse alimento passa pelo esôfago e o primeiro local que ele chega seria o papo. O papo, ele tem uma função de armazenar e umedecer o alimento. Logo depois do papo, continuando, o alimento chega ao proventrículo, onde aqui sim é como funciona, como se fosse um estômago de digestão enzimática. Então, aqui no proventrículo vai ter enzimas e também uma solução ácida que vai promover a digestão do alimento. E depois do proventrículo, esse alimento vai para a moela, que é a região onde há uma digestão mais mecânica. Então, a moela é um músculo muito forte
que se contrai e quebra esse alimento em porções menores. Então, é uma digestão mecânica. Já o ruminante, né, que a gente tem um exemplo de um bovino, ele já é considerado um ruminante porque ele não possui um único estômago, ele possui compartimentos, né, 4 compartimentos que formam ali como se fosse o estômago desse animal. O primeiro compartimento, né, a partir do momento que o animal, o ruminante, ingere alimento, esse alimento, primeiro de tudo, vai para o rumen. Então, a gente consegue acompanhar aqui essa setinha verde, demonstrando que o alimento passa pelo esôfago, continua, passa aqui reto e chega ao rumen. O rumen é como se fosse uma grande câmara fermentadora. Aqui no rumen a gente tem fungos, bactérias, protozoários que vão fazer a fermentação dessa fibra e, através disso, produzir ácidos graxos voláteis, como acetato, butirato, propionato, e esses ácidos graxos são posteriormente absorvidos e usados como fonte de energia. Então, quem faz a digestão da fibra da dieta dos ruminantes são os micro-organismos presentes no rumen. Após o alimento chegar no rumen, o animal faz uma regurgitação, tá? Na verdade, antes da regurgitação, o alimento vai passar pelo retículo, que é essa região aqui mais à frente, e o retículo que é o responsável por essa regurgitação, tá? O retículo vai levar o alimento, as grandes partículas, então o que é fibra, o que é partícula maior, volta para a boca do animal, o animal faz novamente uma mastigação, e depois dessa mastigação, dessa ruminação, esse alimento, então, é levado até o omaso. No omaso, vai acontecer também ali uma separação do que é partícula grande e pequena, vai haver uma quebra mecânica também ali das partículas grandes, e após isso, o alimento vai ser levado até o abomaso. O abomaso é a última porção do complexo gástrico dos ruminantes, que é o local onde ocorre de fato ali a digestão enzimática. O pessoal chama muito o abomaso de estômago verdadeiro, né? Porque é aqui onde tem as enzimas que vão continuar fazendo a digestão de outros nutrientes que não sejam a fibra. Então, a digestão ali mais da porção proteica, né, e gorduras da dieta, e depois, em seguida, esse alimento segue para o intestino dos ruminantes. Então, vamos fazer aqui uma linha, né, de raciocínio, entender quais são as etapas da digestão. A digestão vai se iniciar na cavidade oral. Então, primeiro de tudo, o animal vai apreender o alimento e começar uma mastigação. Nesse processo de mastigação, ele é muito relevante porque é ali que ocorre uma quebra mecânica do alimento. É muito mais fácil esse alimento chegar lá no estômago e depois, posteriormente, no intestino do animal, já em partículas menores, porque assim existe um maior contato dessas partículas com as enzimas que vão promover a digestão também. Então, no primeiro momento, é importante que exista essa quebra mecânica, e essa é a função dos dentes. Então, a função ali dos dentes dos animais é triturar, rasgar e cortar o alimento. Depois disso, na boca, ainda ali na cavidade oral, vai existir em algumas espécies ação de saliva, a ação da saliva. A amilase está presente somente em algumas espécies, e a amilase é uma enzima que vai fazer digestão de carboidratos. Essa digestão vai começar ainda ali na boca do animal. E, além disso, em todas as espécies, a saliva vai ter uma função de lubrificação, porque esse alimento precisa ser deglutido, precisa passar pelo esôfago para chegar até o intestino. Então, é importante que o alimento esteja bem lubrificado com a saliva para que ocorra esse processo ali sem nenhum engasgo. Também, ao produzir saliva, o animal acaba mandando uma mensagem ali para o estômago e estimula a produção de enzimas que promovem a digestão, e vai existir diferenças por espécie, diferença da boca. Então, igual a gente viu, as aves possuem bico, não lábios, né? Vai existir diferença na mastigação, na dentição dos animais.
Quando a gente vê aqui essa primeira imagem, aqui a gente tem um exemplo da dentição de animais mais carnívoros. Os carnívoros têm dentes incisivos, então esses dentes aqui da frente, inclusive as presas, né, são dentes mais desenvolvidos, com o objetivo de cortar mesmo o alimento. Então, pensa em um animal carnívoro que acabou de caçar, conseguiu ali alcançar um outro animal menor e vai se alimentar desse animal. Ele precisa de dentes que funcionem ali como uma serra para fazer o corte dos pedaços do alimento. E também possui molares bem afiados que fazem corte do alimento também. Já aqui, a gente consegue observar uma mandíbula de animal ruminante. Então, já é totalmente diferente. O animal também vai possuir dentes incisivos, dentes aqui na frente. São 4 pares de dentes dos ruminantes aqui. Depois, nessa região da borda interalveolar, os animais ruminantes não apresentam dentição. Aqui é uma parte que a gente só observa a gengiva. E mais profundo ali do maxilar, da mandíbula, desculpe, mais profundo da mandíbula do animal ruminante, ele vai apresentar molares e pré-molares que têm a função de mastigação. Outra coisa interessante aqui nos ruminantes, para quem ainda não teve um contato ali de perto, ou já teve contato de perto com o ruminante, mas nunca teve a curiosidade de abrir a boca do ruminante, é que o maxilar, então, a parte de cima aqui da boca, da dentição, né, do ruminante, ele não vai possuir dentes incisivos aqui na frente. Então, é como se ele fosse realmente banguela aqui na frente, ele não possui dentes. O ruminante vai possuir dentes apenas aqui, mais atrás, os molares, na parte de cima, na parte do maxilar. Após esse processo de mastigação, de deglutição do alimento, o alimento vai até o estômago ou pré-estômagos, depende de qual espécie que a gente está falando, né? A gente viu ali que aves e ruminantes têm algumas particularidades em relação aos monogástricos. Então, no estômago é onde começa a acontecer, de fato, as primeiras transformações do alimento, quando a gente pensa em digestão. Nos monogástricos, eles possuem apenas ali um estômago, e nesse estômago vai ser produzido pepsina e ácido clorídrico. Então, tanto o ácido clorídrico quanto a pepsina é uma enzima, vai promover a digestão, a quebra dos nutrientes, porque lembrem-se que os nutrientes não são absorvidos da forma como a gente oferta na dieta. Então, o que é absorvido não é a proteína, são os aminoácidos. O que é absorvido não é os lipídios, são os ácidos graxos. Né? E quando a gente pensa em carboidrato, não é o carboidrato, é a glicose. Então, precisa haver uma quebra ali daqueles nutrientes em porções menores, que é a porção que de fato será absorvida posteriormente lá no intestino. Então, os monogástricos possuem apenas um estômago, onde tem a ação da pepsina e do ácido clorídrico. Já os ruminantes possuem, né, os compartimentos rumen, retículo, omaso e abomaso, assim como nós vimos agora há pouco na imagem. E o mais importante de diferença aqui dos ruminantes seria essa microbiota que fica localizada no rumen, que faz a ruminação, eles promovem, eles sofrem esse processo de ruminação, e essa microbiota promove o processo de fermentação das fibras. Então, nós temos diferentes tipos de digestões. A gente tem digestão enzimática e fermentativa, que é feito pela microbiota. Essa microbiota, então, a gente fala que o ruminante é um hospedeiro, tá? O animal ruminante, ele abriga uma microbiota lá no seu rumen e não são enzimas que ele mesmo produz. E esses processos diferentes também levam a um tempo de retenção diferente dos alimentos. Os monogástricos, que possuem apenas ali um estômago que faz a digestão enzimática, vão ter uma taxa de passagem, né, um processo, ali, um tempo de retenção do alimento mais curto quando comparado com os ruminantes. Os ruminantes demoram muito mais horas, cerca aí de talvez 3 ou até 4 dias para fazer todo esse processo de ruminação, até que esse nutriente chegue lá no intestino para ser absorvido e depois excretar aquilo que não foi aproveitado da dieta. A absorção dos nutrientes ocorre no intestino delgado. Então, ali após o alimento sair do estômago do monogástrico ou sair do abomaso, no caso do ruminante,
o alimento chega até o intestino delgado. É ali onde vai ocorrer toda a absorção. O intestino delgado, ele possui 3 seções principais, a gente divide ele em 3 seções. A primeira porção nós chamamos de duodeno, a porção ali do meio é jejuno, e a porção final do intestino delgado, antes de chegar no intestino grosso, é o íleo. Tá? Logo ali na porção do duodeno, no início do intestino delgado, vai haver uma liberação de enzimas pancreáticas produzidas no pâncreas e também de bile. O pâncreas, ele produz enzimas como amilase, lipase, tripsina e quimotripsina. A amilase vai fazer a digestão de carboidratos, a lipase promove a digestão de gorduras, de lipídios, e a tripsina e a quimotripsina promovem a digestão de proteínas. Além disso, a bile, ela é produzida no fígado e é armazenada na vesícula biliar. E essa bile é liberada também ali no duodeno, no início do intestino delgado, com o objetivo de emulsificar as gorduras. Então, isso vai facilitar a digestão de gorduras. Por isso que não sei se tem aqui algum aluno que já teve que retirar a vesícula devido à formação de pedras, mas quem retira a vesícula sente ali uma dificuldade em se alimentar de alguns alimentos mais gordurosos, né? A pessoa se alimenta e logo dá vontade de ir no banheiro, já dá diarreia, porque não tem mais a vesícula, que é o local onde fica armazenado essa bile. Então, a gente ingere ali uma gordura em excesso, como uma comida muito gordurosa, e daí não tem essa emulsificação das gorduras para ajudar no processo de digestão. Além disso, no intestino delgado, onde ocorre nessa absorção dos nutrientes, existem estruturas que nós chamamos de vilosidades intestinais. As vilosidades são essas estruturas que a gente consegue comparar ali como se fosse vários dedinhos, né? Então, aqui é uma seção transversal do duodeno. Vamos imaginar aqui que a gente fez um corte no duodeno, pegamos um pedacinho ali daquela mucosa e estamos observando no microscópio. Então, a gente consegue observar essas estruturas como se fossem números, né? Milhares, milhões de dedinhos. E o objetivo dessas velocidades é aumentar a superfície de contato com os nutrientes. Então, se eu não tivesse velocidades, se essa mucosa fosse aqui bem retinha, eu teria uma superfície para absorção dos nutrientes muito menor. Com a formação dessas velocidades, então, eu consigo um maior contato com a glicose, com os aminoácidos e com os ácidos graxos que chegam ao intestino para serem absorvidos. Aqui a gente tem uma seção vertical das velocidades, então é como se eu pegasse aqui uma velocidade dessa e fiz um corte nela ao meio para a gente enxergar como que é lá dentro. Dentro da velocidade, nós temos capilares linfáticos, assim, né, como redes capilares ali de corrente sanguínea. Então, é por aqui que é absorvido os nutrientes. Os nutrientes caem na corrente sanguínea, a glicose cai na corrente sanguínea, os aminoácidos na corrente sanguínea e os ácidos graxos provenientes das gorduras caem no sistema aqui linfático, são absorvidos e dessa forma seguem aí para o seu papel fisiológico no organismo do animal. E ainda aqui, pensando nesse corte vertical das velocidades, se a gente ainda pegasse uma porção menorzinha aqui e observasse também no microscópio bem de forma precisa, a gente ia perceber que as células, né, do enterócito que formam aqui essa camada de revestimento da velocidade, elas possuem ainda microvelocidades. Então, possuem como se fossem velocidades menorzinhas ainda ali na sua superfície. Então, além de já ter essa velocidade, é como se toda essa superfície aqui tivesse microvelocidades que ajudam mais ainda nesse processo de absorção de nutrientes. O alimento depois sai do intestino delgado, onde ocorreu essa absorção de nutrientes, e vai para o intestino grosso. No intestino grosso acontece recuperação e fermentação final. Então, o intestino grosso ele também é dividido em 3 seções, assim como o intestino delgado. O nome dessas seções são seco, cólon e reto. Também aqui na ordem, a primeira porção é o seco, a parte média ali é o cólon e a parte final é o reto. No intestino grosso, logo nas porções iniciais, vai ocorrer, então, a absorção de água e eletrólitos e a produção das fezes,
que é aquela parte do alimento que não foi aproveitada e que necessita dessa excreção. Ali também, nessa parte final, no intestino grosso, a gente vai ter a presença de microbiota fermentadora. Então, como eu comentei já com vocês, os herbívoros não ruminantes, como equinos, coelhos, e até mesmo suínos, eles possuem uma microbiota que gera ácidos graxos voláteis devido à fermentação de fibras que chegam até o intestino grosso. E o tempo de retenção intestinal também vai variar de acordo com cada espécie. Então, carnívoros vai ter uma taxa de passagem mais rápida. Esses herbívoros que não são ruminantes, mas possuem essa microbiota fermentadora no intestino grosso, vai ter um tempo mais demorado de retenção dessa porção final aí da digestão lá no intestino grosso, devido a esse processo de fermentação que demora um tempinho. Alguns fatores podem afetar a digestão dos animais, como a qualidade e a composição da dieta. Então, se eu não estou oferecendo uma dieta boa, né, se eu não priorizei uma composição, um balanceamento correto, isso vai influenciar a digestão. A granulometria e a forma física. Então, se eu estou oferecendo uma forragem inteira, uma forragem picada, uma ração peletizada, um alimento mais natural, isso tudo vai influenciar. Fatores antinutricionais, então, alguns alimentos possuem fatores antinutricionais, algumas plantas também possuem fatores antinutricionais que podem prejudicar a digestão e a absorção de algum nutriente presente nesse alimento. Mudanças abruptas na alimentação, então, todo animal, quando a gente pensa em trocar a alimentação, a gente precisa também fazer isso de forma gradativa. Eu vou aos poucos retirando a dieta antiga, diminuindo, reduzindo a dieta antiga e incluindo também aos poucos, ali de forma gradativa, a nova dieta. O animal pode desenvolver doenças entéricas também, se a gente não prestar atenção em todos esses fatores já comentados. E o estresse térmico e emocional também afeta a digestão, a ingestão de alimento. Então, aqui eu trouxe um gráfico para mostrar para vocês como que o consumo de alimento e o ganho de peso pode ser reduzido devido à temperatura ambiente, por exemplo. Então, aqui nós temos animais com diferentes pesos, né? 75 quilos, 50 quilos e 25 quilos. E dependente do tamanho do animal, conforme a gente vai aumentando a temperatura ambiente, que a gente vê aqui no eixo X do gráfico, aumentou a temperatura do ambiente, o consumo de alimento do animal cai. E se o consumo de alimento do animal cai, o ganho de peso do animal também cai. Então, o conforto térmico influencia muito. Isso acontece porque, de forma inconsciente, o animal sabe que quanto mais ele come, mais calor basal ele vai produzir ali pelo sistema digestivo. Então, como uma forma de tentar manter a sua temperatura corporal um pouco mais baixa, mais adequada, ele deixa de ingerir alimento na quantidade que deveria ou em excesso. Então, o estresse vai ter um impacto direto na digestão. Existe um eixo que a gente chama de eixo intestino e cérebro, que é uma comunicação entre cérebro e intestino. Quando o animal passa por estresse, vai haver ali uma redução da motilidade intestinal, vai ter uma alteração na secreção das enzimas e hormônios. A gente precisa dessas enzimas e hormônios para promover a digestão do alimento. O estresse também gera um desequilíbrio na microbiota, pode gerar uma queda no consumo alimentar e, consequentemente, maior suscetibilidade às doenças. Então, nós, como humanos, sabemos e extrapolamos aqui para os animais que, quando passamos por um momento de ansiedade, de nervosismo, isso mexe com o nosso intestino, tá? Assim como o intestino preso, constipado, também mexe com o nosso bem-estar mental, emocional. Então, essa mesma sensação que nós passamos na nossa vida, os animais também passam. Os nutrientes são transportados e absorvidos, então, lá no intestino, por diferentes mecanismos de transporte. Esse transporte pode ser por difusão, onde não há um gasto de energia. Isso significa que o nutriente ali no animal vai passar do meio
mais concentrado para o menos concentrado, então é uma difusão ali facilitada, não tem gasto de energia. Também pode acontecer essa absorção, esse transporte por transporte ativo, que é quando há um gasto de energia, de ATP, adenosina trifosfato, para que o nutriente passe, né, pela barreira ali das membranas das células, ou pinocitose, que é quando a célula acaba englobando, né, ela acaba engolindo mesmo aquele nutriente. Isso vai acontecer para absorção de aminoácidos, glicose e ácidos graxos, e a membrana intestinal também tem uma função muito importante de barreira mesmo, de proteção, né? A gente precisa de uma membrana intestinal sadia para que ela funcione de forma efetiva, eficiente ali como essa barreira. E também o sistema imunológico, cerca ali, mais de 50, acho que 70% das células do sistema imunológico estão logo abaixo ao epitélio ali, a mucosa do intestino. Então, uma desregulação da microbiota intestinal, da saúde intestinal, afeta diretamente também o sistema imunológico. Aqui um resumo para a gente só ter de forma mais clara qual que é a ordem dos processos. Então, primeiro, os animais vão ingerir o alimento, esse alimento será mastigado, depois disso parte para uma digestão química e mecânica. Vai haver uma participação da microbiota, que é mais importante para ruminantes, né, e um pouco menos importante ali para os monogástricos. Depois, esses nutrientes serão absorvidos, metabolizados, e aquilo que não foi utilizado, não foi absorvido, todo o restante, todo o resíduo será excretado. Nós conseguimos pensar em adaptações digestivas também por espécie. Então, o cão já tem, a gente sabe que tem uma digestão mais rápida, ele tem uma baixa fermentação. Quando eu penso nisso, eu sei que a fibra já não vai ser uma fonte de nutrientes tão importante. A fibra vai servir ali mais para a taxa de passagem e funcionamento adequado do intestino. O gato já tem um metabolismo estritamente carnívoro. Bovinos apresentam essa fermentação ruminal e saliva tamponante. Então, para os bovinos é interessante o fornecimento e essencial, né? Além de interessante, é essencial o fornecimento de fibras. Equinos e suínos fazem fermentação secal, então, apesar de serem monogástricos, eles também precisam da ingestão de fibras. Aves apresentam papo, moela e intestino curto, e os animais silvestres vão ter uma grande diversidade funcional, então aí a gente precisa estudar em específico cada espécie. O manejo alimentar também tem uma importância muito grande, a regularidade da oferta, então animais gostam de rotina, eu preciso sempre ofertar ali uma mesma quantidade de alimento, nos mesmos horários, manter sempre essa rotina para que o animal fique condicionado, que ele saiba, ele tenha uma previsão de quando ele vai receber o alimento, sempre fazer adaptação gradual quando eu for trocar as dietas, fornecer também o alimento em um ambiente calmo, para que o animal consiga comer sem passar nenhum tipo de estresse. Eu tenho que prevenir a competição e o estresse ali no coxo, então, tamanho de coxo, quando eu penso em animais de produção, né? Será que o coxo é suficiente para que todos os animais se alimentem ao mesmo tempo? Se o coxo for muito pequeno, os animais dominantes se alimentam primeiro. E depois os animais submissos vão comer somente ali o resto que sobrou da alimentação. Eu tenho que, então, usar comedouros de tamanho e formatos adequados e também, se possível, fazer o controle da temperatura e da umidade do ambiente, porque a gente sabe que se a temperatura for muito elevada, se houver ali um estresse térmico, isso também vai afetar a ingestão dos animais. E quando eu penso em filhotes, em neonatos, o mais importante é a nutrição dos primeiros dias, que é o fornecimento do colostro. O colostro tem que ser fornecido nas primeiras horas, de preferência ali na segunda hora de vida do animal, porque o colostro, além de fornecer nutrientes como gordura, carboidratos e proteínas, o colostro também vai fornecer imunoglobulinas, que são células de proteção. Muitas espécies nascem sem imunidade passiva nenhuma, como é o exemplo dos ruminantes, e eles precisam ingerir o colostro para desenvolver essa imunidade passiva que vem através da imunidade da mãe e não ficarem suscetíveis a doenças, a infecções ali nas primeiras semanas e meses de vida.
Após o fornecimento desse colostro, nas primeiras horas, a gente também tem que fazer uma transição gradual de alimento do leite para o alimento sólido, quando a gente vai fazer o desmame desse animal, a gente não pode fazer essa alteração abrupta da dieta, e o colostro vai evitar ali quadros de diarreias, de enterites, né, vai evitar muitos problemas e evitar até a mortalidade do animal. Então, a gente já tem estudos que mostram que um ruminante, os animais em geral, quando eles não ingerem o colostro no início da vida, eles têm uma taxa de mortalidade muito maior. É interessante que em fazendas, por exemplo, quando a gente corre um certo risco de, por algum motivo, né, a mãe pode morrer no parto, ou de repente a mãe não produz um colostro de boa qualidade, é interessante a gente ter um banco de colostro, que é o armazenamento ali de colostro congelado, para que no momento ali de emergência a gente tenha esse alimento para fornecer para o neonato. Para a gente encerrar a aula de hoje, eu trouxe essa reflexão de que a nutrição que respeita o corpo e o comportamento animal vai além do desempenho, né? Então, não é só fornecer uma nutrição adequada. Essa nutrição tem que ir além do desempenho, tem que envolver a saúde, o conforto e o bem-estar do animal. Para isso, a gente precisa compreender os processos digestivos, né? Isso é essencial para formular a dieta eficaz, segura. A microbiota intestinal, que tem um papel central na imunidade, no metabolismo e o equilíbrio emocional. Alimentar bem é respeitar o comportamento natural e a ingestão e digestão de cada espécie, cada particularidade, e que os problemas digestivos geralmente têm origem em falhas no manejo ou na formulação. Então, muitas das vezes, tendo conhecimento técnico adequado sobre cada espécie, com aquela espécie que a gente está trabalhando, a gente consegue evitar muito desses problemas, muitas dessas falhas que vão aparecer futuramente na vida do animal. Alunos, agradeço muito a atenção de vocês, desejo para vocês bons estudos e também fico agora à disposição, caso vocês tenham dúvidas, questionamentos, para a gente trocar também experiências. Professora, pode compartilhar a tela fazendo um favor? Deu uma travadinha aqui, mas estou tentando. Aqui. Pronto? Pronto. Vamos ver aqui o chat para ver se tem alguma dúvida. Consegue visualizar? Quer que eu leia a pergunta, professora? Estou vendo aqui da Alexandra, né? Isso. Boa noite. Algum WhatsApp de grupo Bem-Estar Animal já fazendo prova presencial? Gostaria de Tem uma, participar. tem uma próxima dela, professora, Vamos mais para ver. baixo. Isso. Aqui. Professora, pode dar carne crua para gato? Eu acho que não, porque é diferente dele caçar na natureza. Então, Alexandra, gatos, eles possuem ali as enzimas digestivas, tá? É muito mais interessante que a gente forneça a carne crua, do que uma carne cozida, assada, né? Feito qualquer ali processo de cocção. Os animais, os carnívoros possuem enzimas que façam essa digestão, então a gente pode fornecer sem problema. O importante é sempre a gente pensar em contaminação com algum tipo de parasita, algo nesse sentido. Então, alguns alimentos, às vezes é interessante também fazer um congelamento ali como prevenção para eliminar qualquer tipo de contaminação e depois a gente descongela e fornece para o animal, sabendo que o alimento vai ser mais seguro, mas pode dar carne crua sim, tá? Para cães, gatos, são carnívoros e eles conseguem digerir tranquilamente esse tipo de alimento. A Alexandra também perguntou, outra pergunta, é verdade que a ração para cães e gatos causa câncer? Então, Alexandra, tem já alguns questionamentos a respeito disso, porque muitas rações, muitos alimentos ali contêm conservantes, né, alguns aditivos,
para que essa ração tenha uma vida de prateleira maior, né? Para que ela dure mais tempo ali sem estragar, para a gente aumentar a validade desse produto. O que acontece? Tem alguns tipos de aditivos que a gente sabe que alguns estudos demonstram que são cancerígenos. Mas os estudos que demonstram isso usam concentrações altíssimas e também quase não temos referências ali, estudos que sejam feitos durante toda a vida de um animal com a ingestão na concentração normal de que o animal ingere. Eu também, apesar da gente não ter uma certeza, não poder afirmar com certeza absoluta, eu forneço ração para o meu animal ali a vida toda, isso vai causar o câncer. A gente não pode afirmar isso, a gente não tem pesquisa que afirma isso. Pelo contrário, né? Todas as rações aí, todos os alimentos são registrados e a gente sabe que é seguro para consumo. Mas eu também acho muito interessante o fornecimento de dieta natural. A questão o problema da dieta natural é que a gente precisa de um profissional que faça a formulação dessa dieta, né? Eu não posso, sem conhecimento técnico, começar a fornecer para o meu animal ali vegetais e carne e ovo e alimentos naturais, achando que eu estou suprindo as necessidades do animal. A ração industrializada, ela tem ali todos os nutrientes bem balanceados, né, por um nutricionista animal. Então, é muito difícil a gente fazer, né, fazer essa troca, retirar a ração industrializada e usar o alimento natural sem a ajuda de um profissional, tá bom? Eu acho que eram só essas, né? Isso, Perguntas. professora, acho que era só essas por hoje. Agradeço, viu, gente, a participação de vocês. Bom, professora, queria agradecer a sua participação nessa aula, por esse conhecimento que veio agregar para bastante gente. Muito obrigado. E, pessoal, a aula da professora Bruna vai ficar gravada, disponível lá no estúdio para vocês verem a hora que vocês quiserem, tá bom? Qualquer dúvida, mandem ali no Fale com o Mediador, que se for uma dúvida mais pertinente ao assunto da disciplina, eu levo para a professora e junto a gente traz aqui no ao vivo, né, professora, para responder, para vocês saírem da disciplina com a menor dúvida possível, né? Com certeza, gente, eu fico à disposição. Qualquer coisa, entre em contato com a gente, que o que a gente conseguir ajudar e explicar para vocês, a gente sempre vai estar aqui à disposição. Belezinha, então tá, professora. Beijão, beijão, pessoal. Tchau, tchau e até semana que vem. Boa noite, até mais.